Você já tentou estudar para alguma prova de concurso? Já se sentiu perdido por causa da quantidade de matérias a serem estudadas? Ou talvez já tenha ficado até desanimado por não saber por onde começar? Esse sentimento normalmente acontece por falta de planejamento. E nesse episódio eu vou te mostrar como fazer um cronograma de estudos infalível para você ter uma rotina de estudos organizada, com base em suas necessidades e nos seus horários disponíveis para estudar. Hoje eu vou te mostrar como você consegue organizar os seus estudos corretamente, permitindo que você consiga determinar o quanto deve estudar e o melhor, quanto tempo de estudo dedicar a cada uma das matérias. Esse conhecimento permite que você monte um cronograma de estudos adequado para você, para que seus estudos tenham resultado. Porém, com o devido cuidado em fazer um cronograma de estudos que você consiga seguir. E é muito importante se planejar e criar uma rotina para ser seguida com perseverança, pois não há uma fórmula mágica para o cronograma de estudos perfeito, mas algumas dicas são fundamentais e poderão te ajudar muito na hora de criar o seu. Um cronograma de estudos é o diferencial para fixar o conteúdo estudado por você e acelerar o seu processo de aprendizagem. Além disso, ele ajuda também na criação de bons hábitos de estudo, ajudando o candidato a chegar ainda mais perto do concurso dos sonhos. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou o mestre em concursos do Dicas Curtas, e semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas e várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos, conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica, fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Antes de você efetivamente fazer o seu cronograma de estudos, você precisa conhecer a sua rotina e listar todas as atividades do seu dia a dia. Seu cronograma de estudos deve se adaptar à sua rotina diária. Não funciona montar um planejamento baseado em um tempo que você não tem. Então, defina a sua disponibilidade. Para isso, faça uma lista com todas as suas atividades diárias, incluindo o horário de almoço, deslocamento no trânsito, descanso, hora do almoço, prática de esportes. Todo o tempo que você gasta com qualquer atividade de forma rotineira conta. Só a partir daí você vai saber quanto tempo disponível você terá para se dedicar apenas aos estudos. Caso você perceba durante esse processo que o seu tempo está curto, é preciso abrir mão de algumas coisas. É hora de dizer não e definir prioridades. O passo seguinte é estabelecer os seus objetivos de estudo. Definir quais são os seus objetivos finais é pensar no concurso que você deseja uma vaga e o que fazer para chegar lá. Analise comigo o seguinte exemplo novamente. Digamos que você deseja ingressar na Polícia Rodoviária Federal. Então você deve obter as informações do último concurso, verificando quais matérias foram cobradas no edital deste concurso e quais assuntos efetivamente foram cobrados na prova. Veja também a quantidade de questões do concurso e quantos acertos na prova foram necessários para conseguir estar dentro das vagas. É o famoso ponto de corte. Essas respostas te ajudam a traçar metas e a se planejar muito melhor na hora de fazer o seu cronograma de estudos. Além disso, é muito interessante manter contato frequente com os seus objetivos. Então, é hora de definir qual plataforma você vai usar na hora de fazer o seu cronograma de estudos infalível. Existem pessoas que preferem escrever no papel mesmo, montando quadro de horários de estudo semanal. Temos também os estudantes que gostam de montar uma planilha no computador com os horários e matérias a serem estudadas. E atualmente nós contamos também com os aplicativos de smartphone. Uma rápida pesquisa na loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android ou iPhone, vai te mostrar uma série de boas opções. Agora vamos falar de fazer o cronograma de estudos na prática. É importante ter o seu objetivo de estudos principal no cabeçalho do seu cronograma de estudos, antes mesmo da planilha de quadro de horários. Siga o seguinte exemplo. Digamos que o seu objetivo seja obter a aprovação no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então anote as suas atividades de estudo e as matérias que serão estudadas em uma planilha de horários. Monte essa planilha com a seguinte estrutura. Na primeira linha, coloque os 7 dias da semana. Na primeira coluna lá do lado esquerdo, coloque os horários do seu dia com intervalos de 1 hora. Ou seja, se você acorda às 6 horas da manhã, na primeira coluna lá do lado esquerdo, você vai colocar 6 às 7.
e aí na linha de baixo você vai preencher de 7 às 8 e siga dessa maneira até o horário que você costuma se deitar para dormir. Após essas etapas, você já tem a estrutura do seu cronograma de estudos montada com planejamento semanal. Então você deve inserir todas as atividades do seu dia na planilha, começando com o horário em que você costuma acordar todos os dias e terminando com o seu horário de dormir. Veja alguns exemplos de atividades que você deve considerar ao preencher o seu cronograma de estudos. O tempo que você usa para se arrumar, para tomar café da manhã antes de sair de casa, o tempo de deslocamento no trânsito que você leva para ir até o seu trabalho, seu horário de almoço, seu horário de trabalho efetivamente, o horário que você costuma praticar esportes ou frequentar a academia. Enfim, você deve incluir tudo o que usa seu tempo. E no tempo disponível, ou seja, o tempo em que você, abre aspas, não faz nada, fecha aspas, inclua seu horário de estudos. Não se preocupe agora em como você vai estudar. Existem técnicas de estudo simples e eficientes que eu vou te mostrar em episódios apropriados. Por ora, preocupe-se com a qualidade do seu cronograma de estudos. Mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, tenha em mente que qualquer minuto que você usa para atingir os seus objetivos é importante. Você pode usar o tempo gasto no trânsito para estudar, ouvindo no seu celular com os fones de ouvido o áudio das suas aulas ou a gravação das suas leituras feita por você. Além disso, você pode também realizar a leitura dos resumos que você tenha feito. Aprenda a usar o seu tempo a seu favor. Sabe aqueles 20 minutinhos livres na hora do almoço, em que você normalmente ficaria conversando com seus colegas de trabalho? É o momento de rever as suas prioridades e utilizá-lo como tempo de estudos. Da mesma forma, pode ser feito no horário da academia ou daquela sua corridinha, por exemplo. Que tal ouvir uma aula enquanto se exercita? Agora o momento é de falarmos da prática de estudos seguindo o cronograma que você está montando. E aqui é um ponto complicado. Chegou a hora de escolher quais matérias estudar, por onde começar e quanto tempo dedicar a cada uma delas. Vamos começar definindo na prática a questão de separar quais matérias você deve estudar. O professor Piscine, criador do projeto Estudar e Aprender, desenvolveu uma classificação por peso das matérias e matérias de suporte. Vamos ver como fica na prática para facilitar o seu entendimento. Em uma folha de papel ou em uma planilha, crie 3 colunas: matérias com maior peso, matérias com menor peso e matérias de suporte. Então coloque as matérias que você precisa estudar da seguinte forma. Na coluna Matérias com maior peso, separe aquelas que possuem maior importância para sua prova, e para atribuir peso às matérias, utilize critérios como o número de questões daquela matéria na prova, seu nível de conhecimento sobre ela ou seu nível de dificuldade também. Faça da mesma forma para as matérias com menor peso, e na coluna Matérias de suporte, coloque todo o conhecimento complementar à sua prova, como atualidades, redação, conhecimento estratégico de estudo, ou seja, as famosas técnicas de estudo. Existem concursos que classificam as matérias como específicas e conhecimentos básicos. Novamente, use os critérios de quantidade de questões e nível de conhecimento sobre cada uma dessas matérias para atribuir um peso a cada uma delas. Você pode, por exemplo, atribuir peso 2 para as matérias mais importantes e 1 para as matérias menos importantes. Então, na hora de montar o seu cronograma de estudos, use o critério do peso para distribuir o seu tempo de estudos, disponibilizando o dobro do tempo para as matérias com maior peso. Agora é hora de resumir tudo o que nós aprendemos hoje. E nesse episódio nós vimos como fazer um cronograma de estudos infalível para você organizar o seu tempo de estudos. Nós falamos sobre a montagem do seu cronograma de estudos baseando-se em 3 aspectos, de ordem cronológica. No primeiro deles, nós vimos alguns procedimentos importantes a serem tomados antes de você efetivamente começar a estudar, onde você aprendeu basicamente a definir a sua disponibilidade de tempo e a traçar os seus objetivos de estudo. Já no segundo aspecto, o tema foi montando o cronograma de estudos na prática, onde você aprendeu um passo a passo estrutural para fazer o seu cronograma de estudos infalível, ou seja, a organização em forma de planilha com a definição correta das linhas e colunas. E finalmente, no terceiro item, a nossa conversa foi basicamente sobre os procedimentos práticos de estudo, e você viu como classificar as matérias por peso, além de distribuir o seu tempo de estudos por cada uma das matérias de acordo com essa classificação. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje.
Curta, comente, compartilhe, deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos do Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E é claro, você também pode ouvir através do Spotify e do Deezer, assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.